cada ator, né, desse ecossistema deveria olhar para essa política pública e falar qual que é a minha parte nisso, o que me cabe nisso, né? Então, quando eu olho ali para a Arco-Educação, a gente atua com escolas privadas. Então, qual que é o nosso papel dentro das escolas privadas para fazer essa política pública chegar com qualidade? O que a gente deveria estar fazendo aqui de revisão dos nossos produtos, criação de itinerários, etc. e tal. Então, se todo mundo fizer a sua contribuição de uma maneira articulada, pensando nessas prioridades e fazendo todo esse arroz com feijão muito bem feito, talvez a gente avance como país. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje a gente tem a satisfação de receber aqui a Tamires Vilela, numa série que a gente está fazendo de pessoas que de alguma maneira estão conectadas, passaram pelo MIT. A gente está conversando com diversas pessoas para tentar entender um pouco como essa experiência no exterior também ajudou a moldar um pouco a carreira delas. A Tamires é atualmente diretora de desenvolvimento de negócios da Arco Educação, uma das maiores empresas de educação do mundo. Ela é advogada pela USP, possui MBA pelo MIT. Já atuou no setor privado, no terceiro setor e possui uma ampla experiência em educação, terceiro setor e parcerias estratégicas. Então, Tamires, obrigado pela disponibilidade, pelo teu tempo. Eu queria que você começasse contando um pouco dessa tua trajetória. Como foi que você chegou aí a ser diretora em uma das maiores empresas de educação do mundo? Oi, Marcelo, obrigada. Antes de mais nada, obrigada pelo convite, obrigada por estar nesse espaço, principalmente falando de algo que eu tenho muita paixão, que é como a educação transforma nossas vidas, né? E educação lá fora, essa experiência no MIT, que é uma educação muito privilegiada, foi muito transformadora para a minha vida, para a minha carreira, então eu fico feliz de compartilhar isso com teus ouvintes aí. Vamos lá, você me perguntou como é que eu cheguei aqui. Não foi nada linear, nada pensado e nada planejado. Muito pelo contrário. Talvez se eu tivesse definido os elementos que me fizeram chegar aqui, antes de contar como eu cheguei, seriam, primeiro, fome de conhecimento, então de aprender coisas diferentes sempre. Muito autoconhecimento, então uma noção do se esse ambiente está me fazendo bem, se esse tipo de função eu estou conseguindo contribuir com as minhas melhores habilidades ou não, se eu gosto mesmo daquilo que eu estou fazendo. E a terceira coisa é conexão com pessoas diferentes. Então, eu mantive sempre na minha carreira transitando em bolhas, falando com outras pessoas de outros setores. E é por isso que minha carreira foi moldada em 3 blocos. O primeiro bloco, né, você comentou que eu sou formada de Direito na USP, foi o bloco natural ali de advogada. Fui advogada de grandes escritórios, um início de carreira bastante promissor na carreira jurídica, com muitos aprendizados, mas o autoconhecimento bateu, percebi que, puxa, legal, mas tem alguma coisa faltando, e a coisa que faltava ali para mim era uma liberdade ali de empreendedorismo, de experimentar coisas, o que me fez ir para o meu segundo bloco da minha carreira, que foi empreender. Eu literalmente fui empreender no setor de logística de saúde, né? Então, com uma transportadora e um operador logístico, no qual foi um grande desafio na minha carreira ali. Eu tive a sorte de fazer isso com meu pai, nós estávamos juntos nessa trajetória de empreendedorismo. Por que foi sorte? Porque alguém mais experiente, conhecia do setor, mas tinha todo o desafio de crescer uma companhia. E a gente fez isso muito bem, crescemos um negócio que era pequenininho, criou um negócio ali que parou de pé, que tinha sua rentabilidade, que até hoje faz muita diferença na vida do meu pai. Mas também por causa do autoconhecimento e dessa fome, né, que eu comentei lá na frente de aprender coisas novas, eu acabei me desligando do meu próprio negócio, né, deixando meu filhinho ali para explorar um mundo novo, que é um mundo de impacto social. E o MIT teve, inclusive, um papel-chave nisso. Quando eu fui estudar lá, foi quando eu consegui fazer essa transição para essa terceira fase da minha vida, que eu digo que é a fase da educação, que é a minha paixão, é o que eu gosto de aprender, é o que eu gosto de fazer. E aí uma coisa levou para outra, assim, as conexões, as pessoas. Então eu passei pelo terceiro setor
E hoje estou nesse grupo que é uma referência em educação privada do país, que é a Arco Educação, por causa desses 3 elementos aí que eu falei no começo: fome de conhecimento, autoconhecimento e conexão com pessoas diferentes. Muito bem, você comentou aí esse período do MBA no MIT. Queria que você contasse, aprofundasse um pouco mais nessa experiência. O que você aproveitou mais desse período? O que tinha ali que te despertou interesse e o que foi interessante ali? Olha, acho que são 2 coisas ali para mim que foram muito relevantes no MIT. Primeiro, a conexão global. Eu tinha a minha bolha era o Brasil, né? Eu via a perspectiva pelo Brasil e um Brasil com recorte sudeste, né? Não obstante, eu transitava muito no país, eu tenho família nordestina, morei no Nordeste por alguns anos e viajava muito na minha época de empreendedora. Eu ainda tinha uma visão ali sudeste, São Paulo, Faria Lima ali, né? E aí, quando você vai para um ambiente como o MIT, você começa a enxergar os problemas e os desafios, seja lá quais forem, com outra perspectiva, né? Então, essa conexão global foi a primeira coisa que mais mudou na minha vida e que mais me atraiu para estudar fora. E aí, alguns exemplos aqui, Marcelo, que eu acho que ajuda a tangibilizar o impacto disso. A primeira vez que eu fiz um projeto para uma startup de avaliação educacional na Índia. E aí você entender como era diferente assessments, né, na Índia comparado com o Brasil, o peso que isso tinha para aquelas famílias, aquelas avaliações mudavam a vida daquelas famílias. E aqui, acho que ninguém, se você perguntar para qualquer pai, ele não deve nem saber o que é a Prova Brasil, né? Não deve ser algo muito relevante na vida dele. Você perceber essas diferenças culturais eram muito interessantes. Outra coisa foi quando eu fui trabalhar na Indonésia, numa startup de um aplicativo de entrega, de delivery, né? E como aquele país dependia daquilo, era um país não bancarizado, enquanto aquela startup fazia um papel de bancarizar também aquelas pessoas, né, que tinham uma outra forma de circular moeda. Essa conexão global foi, para mim, muito impactante. A primeira coisa que, de fato, me atraiu e mudou a minha perspectiva. E a segunda coisa foi a liberdade de estudar o que eu queria estudar. Não estava acostumada com isso aqui no nosso país. Assim, as minhas experiências acadêmicas anteriores, eu tinha que seguir o currículo, né? Aquele era o currículo, eu tinha que seguir e muito bem naquilo. E lá no MIT, de repente, me falaram: oh, seu currículo é livre, flexível, você monta as suas aulas. Ah, Marcelo, aí eu pirei, né? Com a liberdade, eu amei viver isso. Então, eu tive experiências muito únicas do que eu queria aprender. Então, um exemplo, eu fiz um independent study, um estudo independente com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa do Brasil. Queria aprender mais sobre isso, sobre aprendizagem criativa. Tinha um professor no MIT, no Media Lab, o Mitchell Resnick, que era uma referência no tema de aprendizagem criativa. Ele e o Léo Bird, que é uma outra referência, toparam serem meus sponsors lá no estudo. E eu fiquei aprendendo aquilo um semestre inteiro. E aquilo contou como aula, como crédito, porque eu estava afim de aprender aquilo, contribuir com aquela agenda. Uma outra agenda que eu queria entender mais era sobre multilaterais. E aí tinha uma aula na escola de Harvard de educação sobre o World Bank, que inclusive a Cláudia Costin, né, que é uma brasileira, que foi sênior lá no World Bank, ela ministrava algumas cadeiras lá. E eu queria aprender sobre isso. Fui lá, fiz um cross-registration do MIT com Harvard e fiz essa aula porque eu queria aprender sobre isso e contou como crédito para os meus estudos. Então, essas coisas, essa liberdade de poder fazer um pouco do que você quer aprender, eu acho que foi a segunda coisa que me atraiu e foi transformadora também, viu, Marcelo? Foi muito bom para eu formar aquilo que viria a ser o depois do MIT, o que eu quero fazer depois do MIT, né? Legal. Justamente lá no MIT, Harvard, como você mencionou, e como em outras universidades norte-americanas, há uma cultura de filantropia com endowments bastante substanciais, né? Aqui no Brasil,
começamos agora com a criação de fundos patrimoniais, que são muito recentes. Da tua experiência do terceiro setor, junto com essa área de educação, você acha que o Brasil conseguirá estabelecer uma cultura de doações e filantropia nessa área de educação? Olha, Marcelo, tem uma frase de um filósofo alemão, né, que é o Albert, ele filósofo, ganhou o Nobel da Paz, ele sempre fala assim, quando me perguntam se eu sou pessimista ou otimista, eu digo que meu conhecimento é pessimista, mas a minha esperança e a minha vontade de transformação é otimista. Eu acho que essa frase se aplica um pouco para a minha realidade, tá? De doação. O conhecimento, se você for olhar os dados, é um pouco um cenário pessimista, tá? Então, acho que, óbvio, teve um boom no início da pandemia, principalmente em relações a doações relacionadas ao Covid, que trouxe ali uma energia, né, de, puxa, estamos criando uma filosofia, um país com uma cultura de doação, mas a verdade é que isso começou a estagnar nos últimos meses, assim, já em 21 já começou a estagnar. Só para você ter uma noção ali não tenho todos os dados, mas eu sei que lá no monitor de doações de Covid, nos 2 anos de Covid, foram doados 7 bilhões para essa agenda Covid. Quando você vai olhar, sei lá, outros números, sei lá, vamos olhar o lucro dos 4 maiores bancos do país. Só dos 4 maiores bancos do país. E o lucro? Então a gente está falando de 80 bilhões. Então, assim, quando você faz essas comparações, você fala, a gente tem uma cultura de doação frente ao tamanho do nosso PIB? A resposta é um pouco pessimista para mim, tá? É dizer, acho que não. E aí, quando a gente compara com outros países, menos ainda. Agora, onde reside minha esperança? Né? Onde reside a minha crença e meu otimismo? Em ver lideranças que eu acredito e que estão levantando essa agenda de uma maneira intencional. Então, a gente tem vários grupos se articulando para promover essa cultura de doação. Então, a gente tem lá o Movimento do Bem Maior, ali que a Carola coordena, e ela está ali fazendo roadshow com vários empresários, mostrando a importância do tema. A gente tem o próprio IDES, que trabalha com isso há muitos anos, o GIF também, né? Tem grupos especializados ali em discutir doações e promover a cultura de doação. Turma da Editora MOL, a turma do Gerando Falcões, tem uma turma ali se conectando e aumentando ali, criando as narrativas que são preciso serem criadas ali para que as pessoas se mobilizem e doem. Num país com tanta desigualdade, com tanto desemprego, com tanta fome, essas doações têm partido do empresariado, têm partido das grandes empresas, mas ainda muito tímidas, né, Marcelo? Então, assim, não respondi sua pergunta se eu acredito ou não, mas na prática os dados não são bons, mas tem muita gente trabalhando para mudar esses dados. E essas pessoas que eu conheço que estão trabalhando são pessoas sérias que eu acredito. Então, eu espero que a gente crie essa cultura de doação, talvez mais lenta Eu acho do que que, espera. infelizmente, sem um benefício fiscal que acompanhe, né, que venha junto, vai ser muito difícil, né? Porque nos Estados Unidos tem esse pequeno detalhe, né, que é o benefício fiscal que acompanha essas doações também. Então, acho que a gente tem que também trabalhar no sentido de É, e mudar a esses, legislação, né? e esses grupos têm trabalhado justamente nesse advocacy, né? Eu acho que isso é importante mesmo, esse advocacy estrutural para criar os incentivos para que as pessoas doem, né? Não seja só no altruísmo, tem um incentivo econômico para que isso aconteça, né? Concordo E plenamente. você que trabalhou muitos anos no terceiro setor, como que você enxerga o papel desse setor especificamente na educação brasileira? Olha, bom, acho que o terceiro setor desempenha papéis bem diferentes, né? Então, acho que a coisa mais assistencial de apoio a grupos que hoje não têm apoio dentro da escola pública, você vê várias ONGs fazendo esse trabalho, né, de inclusão, escolas paralelas, etc. Eu acho que é um trabalho bastante importante. O papel
de fiscalizar e implementar políticas públicas é muito importante, mas eu, particularmente, o papel que eu mais acredito, eu acho mais transformador, que eu acho que tem uma mistura de arte e ciência aí, é o papel do advocacy. Eu realmente acho que essa capacidade que o terceiro setor tem de construir pactos sociais com o legislativo, com a academia, com a iniciativa privada em relação às prioridades que precisam serem investidas dentro do governo, é o que muda o jogo. Então, temos alguns exemplos recentes disso. A Base Nacional Comum Curricular, né, que é hoje a curricular estruturante da nossa educação, surgiu desse processo de articulação e advocacy. O próprio Fundeb, que é uma base ali, né, de financiamento extremamente relevante, teve um papel muito forte do terceiro setor para que a legislação que foi aprovada recentemente foi da maneira com que foi aprovada. O Sistema Nacional de Educação, ainda mais recente também. Então, eu particularmente acredito que o mais bonito do terceiro setor é essa poder de convocação. Somos sociedade civil, qual é a prioridade, como a gente vai alocar verba aqui e como é que a gente vai influenciar os atores que representam os nossos interesses dentro da política para que eles façam acontecer essa vontade da sociedade civil. Eu acho muito bonito, é um trabalho extremamente desafiador, mas no Brasil, especialmente no setor de educação, eu acho que a gente vem de um histórico muito positivo disso, com várias instituições articuladas entre si nessas agendas, sendo capaz de promover essas políticas públicas avançarem, né? Então, enfim, eu admiro demais esse trabalho. Legal. Bom, explica um pouco então o que você está fazendo agora. Você está recentemente, né, como diretora de desenvolvimento de negócios na Arcoeducação. O que você faz nessa tua função atual? Legal. Bom, basicamente, assim, meu papel como novos negócios é olhar para o futuro da Arcoeducação, assim, né? Então, quais são as apostas de investimento, de crescimento que a Arco vai ter para um médio e longo prazo, né? Então, a gente já é um grupo bastante consolidado nas nossas ofertas para sistemas de ensino para escolas do Brasil inteiro. A gente já tem um portfólio de marcas de muita qualidade, produtos de bastante qualidade, de soluções suplementares nas escolas, então soluções de bilíngue, de socioemocionais, de cultura maker. E aí a gente tem como crescer em todos esses mercados, mas também como uma organização que tem missão dentro do setor educacional, tem uma série de habilidades que a gente tem, né, em servir as escolas muito bem, que podem ser transferidas para outros públicos. E aí é isso que eu tenho olhado. Então, basicamente, o que a gente tem feito agora? A gente tem olhado muito para quais são as soluções educacionais direto para o aluno, então é o famoso B2C, né? Então, além da escola, o que a gente pode oferecer para o aluno de qualidade, que possa transformar a vida deles ali, então desde o preparatório para Enem, preparatório para cursos especiais, como medicina, aulas particulares de reforço, etc. E o segundo, uma segunda tese que a gente tem olhado também é a educação adulta, educação corporativa. Então, como é que as empresas trabalham os seus colaboradores para continuarem aprendendo, desenvolvendo suas forças de trabalho. Então, muito dentro da discussão de upskilling e reskilling de força de trabalho. Então, tenho olhado para essas coisas. A maneira com que a gente faz isso é investindo em empreendedores que fazem isso já muito bem e apoiando esses empreendedores a irem muito melhor. E meu trabalho de business development é estar junto com esses empreendedores e apoiá-los a entregar seus resultados e o impacto que eles estão se propondo. Muito interessante, muito legal. Bom, e voltando para a área de educação, bom, o Brasil tem imensos desafios na área educacional, né, como todos sabemos, né? Como você acha que a gente pode avançar, principalmente agora no retrocesso, né, que a gente teve muito sério com a pandemia?
qual seria uma receita de bolo, se é que existe alguma? Olha, a minha opinião é que arroz com feijão bem feito deveria ser a prioridade aqui. Então, eu acho que a gente já tem, eu falei muito, né, desse trabalho do terceiro setor de pacto social, de convocação de prioridades. Eu acho que isso já foi muito discutido. Inclusive, eu acho que o Todos pela Educação tem uma publicação que eu gosto muito, que é do Educação Já, em que eles elencam as 7 prioridades para a educação ali, né? Quais são as coisas que o Brasil deveria estar focando para avançar a educação no país. E elas são muito objetivas e simples, e talvez a gente devesse seguir elas, né? Que é, puxa, a gente precisa ter financiamento, a gente precisa ter a primeira infância, um olhar para a primeira infância, um olhar para o ensino médio, um olhar para os professores, acho que não vou lembrar todos de cabeça, alfabetização, a base sendo implementada, governança. Então, acho que são essas 7 prioridades ali que estão elencadas e estão desdobradas o que significa isso como uma agenda de país. Então, eu acho que todos os atores que trabalham com educação deveriam olhar para essas prioridades, entender o que essa agenda de país está se propondo e onde pode contribuir. Então, por exemplo, no ensino médio, a gente acabou de fazer a reforma do ensino médio, a gente está trabalhando para fazer essa implementação. Cada ator, né, desse ecossistema deveria olhar para essa política pública e falar qual que é a minha parte nisso, o que me cabe nisso. Né? Então, quando eu olho ali para a Arco-Educação, a gente atua com escolas privadas. Então, qual que é o nosso papel dentro das escolas privadas para fazer essa política pública chegar com qualidade? O que a gente deveria estar fazendo aqui de revisão dos nossos produtos, criação de itinerários, etc. e tal. Então, se todo mundo fizer sua contribuição de uma maneira articulada, pensando nessas prioridades e fazendo todo esse arroz com feijão muito bem feito, talvez a gente avance como país. Agora, o que às vezes eu percebo, Marcelo, é que todo mundo quer disruptar a educação, né? Todo mundo quer mudar completamente, transformar. E, olha, eu sou super pró-inovação, tá? Eu trabalho, gosto das coisas do futuro, acho que a gente tem que repensar vários modelos, mas a gente não pode esquecer da desigualdade educacional que a gente tem nesse país. Então, não adianta a gente querer criar o metaverso da educação hoje e achar que isso vai resolver a educação quando não tem conectividade nas escolas, não tá chegando, assim, os alunos não têm acesso digital básico, sabe? Então, se todo mundo pudesse contribuir para que, né, todo mundo levantasse a barra aqui um pouquinho, acho que como país a gente iria melhor, porque a nossa força de trabalho estaria cada vez mais preparada, as gerações estavam mais preparadas para influenciar as novas gerações em relação à educação. E quem quiser fazer a milha extra lá de metaverso educacional, que faça. Né? Enfim, talvez uma visão menos disruptiva aqui, mas eu gosto do arroz com feijão bem feito. Muito bom. Tamires, queria que você comentasse, então, um pouquinho para a gente, desse uma recomendação de um livro, um podcast, uma série, um canal do YouTube, qualquer coisa que vier aí na sua cabeça sobre o que você está lendo ou o que você gostaria de recomendar. Eu já falei que eu não sou uma pessoa muito linear, então assim, não sou nada monotemática. Assim, eu gosto de estudar, ver e pensar em coisas diferentes. Livro, eu estou lendo um que está até aqui do meu lado, está aqui na minha mesa, que eu estou gostando muito e eu recomendo esse daqui, ó, chama Invisible Woman, Data Bias in a World Designed for Men. O que eu estou gostando desse livro aqui? A autora traz como a ausência de dados com recorte de gênero leva a políticas públicas e políticas institucionais que geram ainda mais desigualdade para as mulheres, que não levam em consideração o corpo da mulher, a maneira com que o trabalho que a mulher tem, além do trabalho profissional, o trabalho como mãe, etc. E os impactos disso na sociedade, como é que isso acaba fazendo com que a desigualdade entre homens e mulheres se perpetue. Né? Então é super interessante, tem bastante dados, mas dá umas
uns estalos ali, eu tô gostando muito. Sobre série, tem uma série que eu tô assistindo, que eu já assisto há muito tempo, tá na série final ali, que eu adoro, que chama This Is Us. É uma série, né, de trigêmeos, é uma série sobre relações familiares ali, Marcelo. E por que eu gosto? É a humanidade, né? Assim, é você perceber ali os desafios das personalidades das pessoas, dos conflitos geracionais, de como uma geração impacta na outra. Tem um aspecto psicológico ali da carga que os pais trazem para os seus filhos, que eu acho extremamente interessante e me ajuda a perceber um pouco mais do ser humano, né? Quem somos nós e como as nossas ações têm uma ancestralidade ali por trás bastante forte. Adoro. Tá na reta final, últimos capítulos para encerrar a série, eu recomendo muito. Podcast. Eu não sou uma pessoa muito de podcast, tá, Marcelo? Eu ouço menos do que eu deveria. Mas teve um que me marcou. Eles não lançaram mais novos capítulos, talvez estejam de recesso, que chama Vidas Negras Importam. É uma série original do Spotify, de um jornalista, Tiago, o nome dele, que ele traz atores, misturam duas histórias para fazer. Você já ouviu, Marcelo? Você gosta? Eu acho assim sensacional. Mistura duas histórias atemporais ali para contar o impacto de ser uma vida negra. Então, ele coloca a Sueli Carneiro com a Djamila, com essas duas histórias, e fazem essa conexão ali para falar sobre o feminismo negro. Coloca ali o Mussum com a Tereza Cristina para falar do samba e o impacto da vida. Então, assim, eu achei sensacional e para mim foi as séries que ele já lançou aprendi muito, foi muito, muito legal. E Muito bom. aí, bom, o que mais? Você tinha me perguntado mais alguma Não, dica? se tiver um canal no YouTube, qual que viesse na sua cabeça, mas tá, já deu bastante recomendação. Falando no YouTube, é interessante. Eu só vejo YouTube no café da manhã. Olha que loucura. Eu tô tomando café, eu vejo uns canais. E para mim, eu vejo uns canais muito diferentes, mas tem um que eu adoro, que é aquele, sabe, da Vox, do Explained, explica o que está acontecendo no contexto. Um pouquinho de tudo. Eu acho ótimo, assim, sabe? Que é aquela pílula que resume assim, por que está acontecendo uma guerra com a Ucrânia e a Rússia? Ela vai lá e dá, em 10 minutos, explica todo o contexto. Eu acho sensacional, acho muito bom, eu gosto muito. Muito legal. Bom, e você mandou para o nosso quadro Arqueologia Acadêmica algumas imagens da época do MIT, da formatura e tal. Aproveitando essas imagens, queria que você comentasse aí a tua melhor lembrança desse período lá do MIT. A melhor lembrança. Gente, essa pergunta é bem difícil, Marcelo. Assim, eu tive muitas boas lembranças de viagens e tal, mas vou tentar cravar uma que eu acho que foi emblemática pelo contexto no Brasil, assim, que foi a primeira Brasil Conference que a gente fez, MIT Harvard. Foi o primeiro ano que as duas instituições fizeram juntos e eu fazia parte do grupo de liderança ali que organizou essa conferência. E quando a gente começou, a gente tinha uma ambição X, e quando a gente viu o resultado, assim, a gente falou, gente, quanta gente que a gente conseguiu trazer, quanta discussão legal a gente conseguiu propor, ainda mais num momento muito delicado politicamente no Brasil. Então a gente conseguiu trazer um debate ali para aquele campus que talvez no Brasil não acontecesse daquela maneira, né? Porque tinha talvez uma proteção acadêmica importante ali. Então foi um grande marco, assim, eu adorei e não vou esquecer desse dia lá, foi muito, muito gostoso. E aproveitando o gancho aí, já incluindo também a graduação ou outros períodos de estudo, a tua melhor lembrança e a tua pior lembrança desse período acadêmico, digamos assim? Acho que a melhor lembrança assim de acadêmico acho que foi na graduação, na USP, porque você está entrando na faculdade, né? E aí eu nunca vou esquecer a primeira eleição do Centro Acadêmico 11 de Agosto.
eu não fiz parte do movimento estudantil, eu não tinha uma carreira política, porque eu trabalhava na época, desde o primeiro ano eu sempre trabalhei. Mas eu me lembro de ir para os debates e falar: eu estou num lugar que respira democracia. Porque assim, o debate era tão acalorado para ser assim, um calor ali que tinha para ser simplesmente uma chapa que ia liderar o centro acadêmico da faculdade, que você via assim, a importância da democracia naquele lugar, sabe? Então eu nunca vou esquecer, foi maravilhoso. E talvez o pior também tenha a ver com isso. Na pós-graduação, já no MIT, tem a ver com a eleição que eu acho que foi a eleição do Trump, que foi um marco ali na época, porque eu acho que ninguém no MIT, bom, ninguém não, mas acho que o MIT, dentro de uma bolha progressista ali, talvez não tinha dimensão de que o Trump poderia virar presidente. No outro dia, as primeiras aulas ali que a gente tinha, logo depois que foi anunciada a presidência dele, as pessoas choravam copiosamente. E eu acho que o maior impacto para mim foi ver os meus colegas de países do Oriente Médio desesperado com as políticas discriminatórias migratórias, né? Logo tomou algumas medidas ali, meses ali depois que ele assumiu, bastante sérias, pessoas sendo deportadas ali. E aí foi muito chato, foi muito difícil viver aquilo e estar nos Estados Unidos naquele momento ali, e ver seus colegas ali sem saber o que fazer nesse momento. E alguma aula inesquecível? Olha, também foi no MIT uma aula, acho que no MIT porque está mais recente, né? A gente talvez tivesse da graduação, eu não lembro tão bem, mas no MIT tem um curso de Harvard, da Escola de Governo, que é muito famoso, que é o Adaptive Leadership, que eu não sabia o que esperar, todo mundo me falava que era um curso super legal para liderança e tal. E a minha primeira aula, o professor não fala, ele não fala nada. E fica quieto a aula inteira. E aí, ninguém não tinha me falado disso. As pessoas sabiam que era assim, mas eu não sabia. E eu ficava desesperada ali, falei assim, não vai falar nada. Assim, e aí fazia parte do processo. Era uma aula experimental, tem todo um contexto ali de como as dinâmicas daquele grupo se dão. E eu nunca fui numa aula que o professor não falou nada a aula inteira, ficou sentado olhando. Né? Então, para mim, foi bastante impactante, mas me ajudou a pensar muito sobre liderança, sobre espaço. Acho que foi um curso bem transformacional ali na minha carreira. Foi muito legal. E um educador que você, ou educadora, né, que você admira? Oh, essa é uma pergunta muito difícil, Marcelo, porque tem muita gente que eu admiro, assim, muita. Acho que no nosso país, assim, tem educadores e educadores fazendo uma grande diferença. Agora, tem uma que talvez você conheça, que eu gosto muito, porque é uma mulher ativa que já ocupou papéis muito diferentes, que é a Katia Smolly. Eu gosto muito da Katia. Acho que ela é uma educadora, assim, é jovem, uma mulher, uma liderança vocal no setor educacional, então ela já foi secretária de Educação Básica no MEC por um tempo, mas ela fundou o Matema, né, que produz materiais de matemática. Ela tem um instituto hoje, que é o Instituto Reúna, que faz, enfim, apoia vários governos com seus currículos, com seus materiais. E eu acho que ela é vocal no setor, né? Então ela fez parte do movimento pela base, está na SEB. Eu acho que eu admiro ela por isso. Assim. E é uma professora, fez seu mestrado em educação, fez seu doutorado em educação, mas no cerne da Kátia está a profissão mais importante dos educadores, que é ser professor. E ela leva essa voz, ecoa essa voz do professor para as políticas públicas do país. Assim. Então, eu admiro muito ela, uma mulher que e é mãe, está aí, e é empresária, né? Então, acho que eu admiro muito, gosto muito dela. Muito legal. Bom, e para finalizar, qual a tua grande habilidade que não está no seu currículo? Olha, essa, essa pergunta é, é bem é bem curiosa, porque
Eu trabalho muito, eu tenho poucos hobbies, tá? Então eu gosto de trabalhar, eu tenho poucos hobbies. Agora tem um hobby que eu tenho, que eu acho que. Não sei dizer se é uma baita habilidade, mas eu gosto de fazer, eu acho que faço bem, é escrever. E aí eu escrevo contos, poesias e tal, para mim mesmo, assim. Então eu não divulgo essas coisas, assim. Talvez um dia, quem sabe, eu vou começar uma vida aí de escritora, mas para mim é mais para organizar minhas ideias. Então, vira e mexe, começo a escrever. Escrevo de personagens, de sentimentos, de coisas, e vou deixando essas escritas virem. E me ajuda muito. É um hobby que é uma habilidade também. Quando eu mostro para uma outra pessoa, a pessoa, nossa, escreve bem. Eu falo, bom, talvez tenha potencial aqui de melhor. Muito bom. Tamires, muito obrigado pelo teu tempo, disponibilidade, parabéns aí pela tua trajetória e que desejo que continue sempre assim, lutando e trabalhando pela educação do Brasil. Obrigada, Marcela. Foi um prazer conversar com você. É muito legal saber que você está conversando com pessoas que passaram pelo MIT. Acho que é um lugar incrível, que eu aprendi muito e eu tenho certeza que outras pessoas que tiverem interesse, sim, insistam, façam seus applications, vão para lá, porque vai sim transformar a vida de vocês, com certeza.